Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 99 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 238 e 239 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira com respeito aos empregados ferroviários. Diz o artigo 238 da Consolidação das Leis do Trabalho que será computado como de trabalho todo o tempo que o empregado ferroviário estiver à disposição da estrada. Então, todo aquele tempo em que o empregado ferroviário estiver à disposição da estrada de ferro será computado como de efetivo trabalho. Todavia, para o pessoal da categoria C, que são aqueles ferroviários que laboram em equipagem dos trens, não será considerado como tempo de serviço o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e o início dos serviços. Portanto, aquele tempo gasto pelo pessoal que labora na equipagem dos trens, nas viagens do local ou para o local de terminação dos serviços, não será computado dentro do tempo efetivo de trabalho. O tempo gasto em viagens do pessoal removido ou comissionado fora da sede será computado como de serviço. Todavia, sem merecimento a horas extraordinárias. Para o pessoal que está sendo removido ou comissionado que esteja fora da sede, o tempo gasto em viagens será computado como de serviço, porém não arregimentará a esse pessoal o direito ao percebimento de horas extraordinárias. No caso de turmas de conservação das vias permanentes, será computado como de serviço o tempo deste trabalhador desde a saída da casa da turma até a cessação do serviço, em qualquer ponto dentro dos limites estabelecidos para o trabalho dessa turma. Então, desde a saída da casa da turma até o final do serviço, que pode ocorrer em qualquer ponto dentro dos limites estabelecidos para a turma, esse tempo desse pessoal que se agita na conservação das vias permanentes será considerado como de efetivo serviço. Quando o empregado ferroviário laborar fora dos limites da turma, ou seja, aqueles indivíduos que extrapolam os luzeiros fronteiriços daquela turma em que ele se encontra adstrito, o tempo gasto entre o local
onde ele se encontra e os limites será computado como de serviço. Portanto, não é todo o tempo, não, apenas o tempo em que o empregado ferroviário que labora fora dos limites previstos para aquela turma em que ele se encontra aderido, é que será computado como tempo de serviço aquele gasto entre o local e os limites da turma. É só entre o local em que ele se encontra e os limites da turma. Para o pessoal de equipagens de trens, só será computado esse tempo efetivo depois de chegada ao destino. Então, esse tempo só será computado ao final da jornada, quando ele chega ao seu destino. Em que o empregado estiver à disposição ou ocupado, quando entre estes dois períodos de trabalho não houver hiato de mais de 1 hora. Portanto, ele chegou ao seu local de destino, mas continua ainda à disposição ou ocupado para o seu empregador. Se esse período entre o final do destino e o término da jornada tiver acontecido em lapso temporal superior a 1 hora, esse intervalo será tido como de serviço. Então, no caso da disposição ocupado, o tempo de serviço após a chegada ao destino só será computado depois desta chegada. Mas se não houver hiato acima de 1 hora, esse intervalo não será tido como de serviço. Porém, se extrapolar a 1 hora, aquele período de extrapolação desta 1 hora será considerado como tempo de serviço. O tempo de serviço gasto com a refeição não se conta na jornada do trabalhador ferroviário, a não ser para o pessoal de equipagens de trem, que é o pessoal adstrito à categoria C, que nós estamos a analisar nesta nossa aula de hoje. Desde que as refeições desse pessoal sejam tomadas em viagem. Por exemplo, o pessoal de equipagem de trem, desde que as refeições destinadas a eles sejam tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas, será computado como tempo de serviço, embora normalmente não se aplicando a esse pessoal de equipagem de trens, ou seja, as outras categorias que não sejam a categoria C, o tempo de refeição não se conta como de serviço. Mas neste caso do pessoal de equipagens de trens, desde que as refeições desse pessoal sejam tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas, será assim computado como se fosse de serviço efetivo. E será de 1 hora no mínimo o tempo de refeição. Para os ferroviários, será de 1 hora no mínimo, à exceção da categoria C, que pode ser um tempo menor do que 1 hora. Portanto, o pessoal de equipagem de trens não faz jus ao intervalo de 1 hora no mínimo para a refeição. Pode ser que esse pessoal
de equipagens de trens tenha um hiato para refeição menor de 1 hora, de acordo com as condições da prestação pessoal de serviços naqueles momentos. Mas somente o pessoal da categoria C, que trata da equipagem de trens. As demais categorias, o tempo de refeição não se conta como de serviço e será de 1 hora normalmente. O tempo de deslocamento do local de serviço para o local de serviço, sempre que exceder de 1 hora, portanto, o tempo de deslocamento para o local de serviço, se exceder a 1 hora, naquele sistema de turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edificações, será computado como tempo de serviço desde que a ferrovia forneça o meio de transporte. Portanto, o tempo de deslocamento do pessoal que trabalha na conservação de obras de arte, aqui há que se explicar que obras de arte, em termos de engenharia, são aquelas obras necessárias para escoamento de água, para desvio de estradas, para contenção de encostas. Isto são as obras de arte da ferrovia. Então, o pessoal que trabalha nesse tipo de serviço da conservação das obras de arte, das linhas telegráficas, das linhas telefônicas ou dos próprios edifícios, esse tempo de deslocamento para o local onde eles vão prestar o serviço nas turmas será computado como de serviço desde que a ferrovia forneça o meio de transporte a esses empregados trabalhando em turmas na conservação das obras de arte, linhas telefônicas, linhas telegráficas e dos próprios edifícios. Então, se a ferrovia determina aos trabalhadores nessa tipo de atividade o transporte para que eles cheguem até os locais de serviço, se esse transporte levar mais de 1 hora, será considerado como tempo de serviço. Mas se for inferior a 1 hora e a ferrovia fornecer o meio de transporte, não haverá essa condição de tempo de serviço desse período. Excedendo de 1 hora, o tempo em excesso é de serviço efetivo. Portanto, temos que entender que somente o período que exceda a 1 hora no deslocamento é que será considerado como de efetivo serviço. Até 1 hora de deslocamento não é tempo de serviço, mesmo que o empregador forneça o meio de transporte, não haverá o pagamento como de serviço efetivo, a não ser que transponha o período de 1 hora, quando esse período excedente a 1 hora será considerado de efetivo serviço. O artigo 239 da Consolidação das Leis de Trabalho determina que não há necessidade de contrato plural de trabalho para o pessoal de equipagem de trens, para que ele possa,
ter a prorrogação de jornada, não podendo, todavia, extrapolar a jornada a 12 horas cotidianas. Então, para o pessoal de equipagem de trens, exclusivamente para o pessoal de equipagens de trens, não há necessidade de acordo ou convenção coletiva de trabalho para que se promova a prorrogação de jornada. Todavia, esta prorrogação de jornada não pode extrapolar a 12 horas diárias. Então, nós sabemos que a jornada dos empregados ferroviários é de 8 horas diárias. Mas pode haver situações em que a prorrogação dessa jornada seja necessária. Neste caso, mesmo não havendo previsão desta prorrogação de jornada em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, esta é possível, mas não pode extrapolar ao lapso temporal de 12 horas cotidianas para aquele determinado pessoal. As ferrovias organizarão nesse sentido, este pessoal, sempre que for possível, para que eles cumpram a jornada normal de 8 horas de serviço. Portanto, as ferrovias, quando o trabalho for de pessoal de equipagens de trens, devem organizar esse pessoal sempre que possível, porque há situações em que essa possibilidade não existe. Mas, sendo possível, ela deve organizar esse pessoal para que eles possam cumprir a jornada normal de 8 horas de serviço, sem a necessidade de haver a prorrogação da mesma. E que essa jornada chegue a 12 horas cotidianas. Normal é que o empregado elabore apenas e tão somente em 8 horas diárias, mas havendo a necessidade imperiosa, essa prorrogação de jornada é possível, desde que não extrapole as 12 horas. Para os ferroviários nesse tipo de serviço, em regime de sobrejornada, portanto, quando a jornada for prorrogada, deverá haver um intervalo de pelo menos 10 horas entre uma jornada e outra para repouso, independentemente do descanso semanal remunerado. Portanto, quando o empregado estiver no regime de sobrejornada e trabalhar na equipagem de trens, entre uma jornada e outra, deverá obrigatoriamente ter um intervalo de repouso de no mínimo 10 horas. E esse intervalo de repouso de no mínimo 10 horas é independente do descanso semanal remunerado. Portanto, a ele se soma e não se administra esse intervalo de repouso de no mínimo 10 horas em relação ao repouso semanal remunerado. São independentes, pois, como diz o artigo 239 da Consolidação das Leis do Trabalho. Para o pessoal de equipagem de trens, se a empresa não fornecer alimentação em viagem ou hospedagem no destino, deverá fornecer ajuda de custo para atender tais despesas. Portanto, o pessoal de equipagem de trens, se a empresa não fornece alimentação em viagem, ou mesmo a hospedagem no destino, até que ele se faça presente para a nova jornada,
a empresa ferroviária deverá fornecer ajuda de custo para atender tais despesas. Portanto, essas despesas deverão ser custeadas através de ajuda de custo pela empresa, no caso dela não fornecer alimentação e viagem ao trabalhador em equipagem de trens e nem hospedagem no destino. As escalas serão organizadas no sentido de não caber a qualquer empregado quinzenalmente um número de horas noturnas superiores aos das diurnas. Portanto, as escalas das empresas ferroviárias deverão ser organizadas no sentido de que o empregado que se agita como pessoal de equipagem de trens, quinzenalmente, então de 15 em 15 dias, a contabilidade dos períodos exercidos em horas noturnas não pode ser superior às horas diurnas. Por isso, a empresa deverá organizar as suas escalas para evitar esse tipo de situação. O trabalho do pessoal em equipagens de trens será anotado em cadernetas especiais, que ficarão em poder do próprio empregado de acordo com as aprovações respectivas do ministro do Trabalho. Então, o trabalho do pessoal em equipagens de trens ele será anotado em cadernetas especiais que ficarão a cargo, em poder do empregado. Estas cadernetas têm que ser aprovadas. Aqui a CLT fala pelo ministro do Trabalho, mas na verdade temos que entender a época em que esse artigo seletista veio a lume, em que o ministro do Trabalho era o responsável direto por todas essas situações. Com a evolução da sociedade e com o elevado número de atividades que foram atribuídas ao ministro do Trabalho, é fácil entender que quando a CLT, no artigo 239, apresenta a situação de que a caderneta de anotação das jornadas de trabalho do pessoal em equipagens de trens deve ser aprovada pelo ministro, leia-se hoje, deve ser aprovada pelo Ministério do Trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de hoje, de número 99 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos a presença nessas nossas aulas e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas mesmas, porque é através desses dois encargos que vocês estarão a nos ajudar a manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e também a difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.